Esse é o tema, inclusive, do nosso debate que começa agora aqui no CNN Sábado. Para isso, nós convidamos os deputados federais Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e também Sargento Gurgel, do PL do Rio de Janeiro. Nossos convidados já aparecem aqui na tela. Antes de mais nada, as nossas regras, eu acho que é importante que a gente deixe isso bastante claro aqui. Nós temos por premissa o equilíbrio da fala dos nossos convidados, portanto, vocês já conhecem bem, já participaram. Cada um terá um tempo de 2 minutos para realizar a sua resposta, e para que não haja uma interrupção, a nossa sinalização que a gente mostra para vocês é que quando estiver acabando o tempo, a minha imagem vai aparecer aqui na tela. Muitíssimo obrigado por participarem desse debate comigo ao longo da tarde desse sábado, aos meus 2 convidados, os 2 deputados. Deputados, primeiro, muitíssimo boa tarde. Primeiro, qual a avaliação que vocês fazem, então, desse adiamento da votação para a semana que vem? Eu começo com o deputado Orlando Silva, que está à minha esquerda do vídeo. Boa tarde, Keise, boa tarde, Gurgel. É um prazer falar com os amigos da CNN. Faltou voto. O governo não teve voto para aprovar essa PEC, por isso o adiamento foi obrigatório. Veja, a Constituição prevê estado de defesa, estado de sítio para determinadas circunstâncias do país. Durante a pandemia, foi criado um estado de calamidade. Não existe na Constituição brasileira estado de emergência. Essa PEC é um mecanismo para o governo tentar fazer compra de voto. Não tem outro nome. Porque para aumentar o auxílio emergencial para R$600 reais, o Auxílio Brasil para R$600, não precisa mudar a Constituição. Esse programa já existe e apenas um ato simples, um decreto do presidente, bastaria para aumentar para R$600 o Auxílio Brasil, que é o que a oposição sempre defendeu, desde a época que era auxílio emergencial. Para garantir, dobrar o auxílio gás, basta um decreto presidencial, não precisa de nenhuma mudança na Constituição. Portanto, o Bolsonaro inventou essa mudança na Constituição, uma nova tentativa de descumprir as regras previstas, porque é uma lei antiquíssima no Brasil, que diz que não pode haver criação de programa novo durante o processo eleitoral. Para evitar o quê? Para evitar o abuso de poder na disputa eleitoral. Então, se o Bolsonaro quisesse garantir renda para o povo brasileiro, não teria interrompido o auxílio emergencial e pode, com decreto, aumentar o valor. Então, eu quero denunciar essa manobra, que é um escândalo, é uma tentativa de comprar voto. O governo que é rejeitado pelo povo, que tem uma rejeição cada vez maior, percebe que está chegando a hora da eleição, percebe que vai diminuindo as chances de se manter no poder e aí inventa esse mecanismo que é grave. É grave também porque, ao ferir uma regra constitucional, cria um precedente muito grave. A Constituição tem que ser respeitada por todos. Infelizmente, tem muito deputado que está cedendo à pressão do governo, sabe-se lá Deus por qual interesse, e desse modo admite mudar a Constituição sem nenhuma necessidade. Bolsonaro teve 3 anos e meio para desenvolver políticas econômicas que gerassem emprego e renda, e não fez. O Brasil vive essa catástrofe e agora ele vem com essa tentativa de comprar voto, que é o que ele pretende com essa mudança na Constituição. Deputado Orlando Silva, deputado Sargento Gurgel, o senhor também tem 2 minutos para a sua resposta. Eu faço o mesmo questionamento, qual a avaliação que o senhor faz do adiamento dessa votação para a semana que vem? Boa tarde, Kizô. Boa tarde, Orlando. Olha só, o adiamento ele é natural. Todos os temas que são temas polêmicos que a gente enfrenta na Câmara, até por parte dos mecanismos que a oposição vem usando e usa na casa para protelar as votações, etc., isso acaba acontecendo. Então eu vejo com naturalidade, dá mais tempo para as pessoas pensarem, para os deputados pensarem, refletirem, para a sociedade refletir. Eu vejo isso como um problema, vejo isso como uma ação corriqueira da Câmara. Isso é natural quando tem temas polêmicos em matéria penal, todas as matérias onde a gente tem uma resistência, e é sempre da esquerda, é importante que a gente coloque isso. Eu não entendo por quê. A gente está falando aqui de benefícios, e se fala em ano eleitoral, está tudo bem, ano eleitoral, mas a guerra aconteceu agora, o aumento desenfreado do petróleo aconteceu agora, e a maioria dos problemas que a gente enfrenta no país é por governos anteriores. O nosso governo, eu posso dizer assim, o meu mandato, nós começamos 2020 com a pandemia, com a maior pandemia da história do século.
com milhares de pessoas perdendo suas vidas, com um impacto econômico gravíssimo. Então, quer dizer, eu desafio qualquer outro governo a ter passado pelo que a gente está passando e ainda conseguir manter esse país de pé. O que a gente está vivendo no Brasil, e é por governos anteriores, isso vem acontecendo há décadas. Você vê o Rio de Janeiro, por exemplo, tomado por favelas, por comunidades carentes. Isso não aconteceu em 3 anos, isso aconteceu há décadas atrás, de governos anteriores. E agora a oposição não pensa no Brasil. Quem não está pensando? Quem está pensando em política é a oposição. O presidente, a Câmara, está tentando dar uma resposta à sociedade. A sociedade não consegue esperar até após a eleição para ter diminuição no combustível, para ter o auxílio gás, para ter os auxílios que está sendo dado agora, está sendo votado agora, e se aprovado será concedido às pessoas mais vulneráveis, por necessidade, porque os problemas aconteceram agora, esse ano. E a oposição tem que pensar no povo se quiser se manter no poder. Eu não vejo um governo desgastado do Bolsonaro. Ao contrário, nas ruas não estou vendo isso, estou vendo muito apoio. Obrigado. Obrigado, deputado Sargento Gurgel. E agora eu gostaria de saber, deputado Orlando Silva, qual a expectativa, né, para a semana que vem aí? Deve haver aprovação dessa PEC na sua avaliação? Deputado Orlando Silva, começa com o senhor mais uma vez, tem 2 minutos. Olha, eu acredito que vai ser um debate importante. Nós da oposição vamos insistir que o presidente da República edite imediatamente decretos que aumente o valor do Auxílio Brasil. Ele pode, hoje, se ele quiser. Na segunda-feira, um decreto do presidente, uma medida provisória, se ele quiser ampliar a força legislativa, um decreto ou uma medida provisória bastaria para aumentar o valor do Auxílio Brasil, para dobrar o valor do auxílio gás. Portanto, é mentira do governo de que tem que mudar a Constituição para garantir que isso aconteça. Aliás, parece que o governo descobriu que tem pobre depois de 3 anos e meio de governo. Por que ele interrompeu o pagamento do auxílio emergencial, que ele propôs R$200, e nós da Câmara, na oposição, elevamos para R$500. E aí, no desespero para aparecer como pai da criança, ele topou que fosse 600. Nós defendemos o salário mínimo. E o governo fez de tudo para ser um valor menor e interrompeu o pagamento. Não tem explicação para interromper o Auxílio Brasil. Agora, no desespero da eleição, ele veio com essa tentativa de ludibriar as pessoas. Por isso eu creio que o governo, não adianta reclamar dos outros governos. Vai chegar 31 de dezembro de 2022 e Bolsonaro vai dizer: eu não consegui fazer nada porque o outro governo não permitiu. Esse mimimi, essa lenga-lenga, não cola mais. Eu desafio o Sargento Gurgel, meu colega deputado sargento, estimule o presidente a editar uma medida provisória e manter programas que já existem. É importante cumprir a regra do jogo. Quem está no poder não pode usar e abusar do poder para se perpetuar no poder. Não pode fazer essa tentativa vergonhosa de compra de voto. Ele vai se dar mal, porque o povo sabe o caráter antipovo do governo Bolsonaro. Eu tenho certeza que as pessoas vão, quem puder se beneficiar, por favor, se beneficie, receba o benefício, cuide da sua camisa, sua família, cuide do povo e devolva a vergonha dessa PEC na urna, derrotando o Bolsonaro. Obrigado, deputado Orlando Silva. Deputado Sargento Rangel, faço o mesmo questionamento. Qual a expectativa do senhor para a semana que vem? O senhor acredita que deve haver aprovação dessa PEC? O senhor também tem 2 minutos para a sua resposta. Bom, acredito que sim. Gurgel, tá, querido? É comum confundir com Rangel, mas é Gurgel. Tá? Vamos lá. A prova de que os deputados trabalham, da direita principalmente, trabalham para o povo, é que a Câmara, e aí não foi a Câmara sozinha, foi os deputados, aumentou de 200 para 400. Então os deputados votaram. Você vê a diferença entre a esquerda e a direita, entre a oposição e a direita. A oposição não quer aprovar agora para 600. Mas nós, quando instados a aumentar de 200 para 400, nós cumprimos nosso papel em benefício do povo. Com relação ao presidente querer uma PEC, eu poderia dizer que o presidente Bolsonaro é o presidente mais democrático da história, né? Porque se o deputado Orlando está correto, ele tem mais mandatos que eu, não vou questionar aqui a parte técnica disso, se ele está correto, então o presidente Bolsonaro dividiu a responsabilidade com a Câmara, ou seja, ele foi extremamente democrático ao dizer: vamos fazer por uma PEC, vamos
ter a maioria absoluta da Câmara concordando com isso, aliás, do Congresso concordando com isso. Então, se o nobre deputado estiver errado, aí nós teremos que o presidente se precavendo de responsabilização sozinho, porque não é justo. Se existe Congresso Nacional e se existe mandato de presidente, se existe Poder Judiciário, é para que todos a sua responsabilidade as assumam para o bem da população, para uma melhor qualidade de vida, para um melhor futuro para a sociedade. Nós tivemos os problemas esse ano. A sociedade não pode esperar. E o presidente, se quisesse fazer sozinho, como ele disse, poderia fazer. Então, se ele colocou na Câmara essa responsabilidade, parabéns para ele, chamou aos deputados a sua responsabilidade. O mandato nosso lá é para trabalhar para o povo. Vai aprovar sim, eu tenho certeza que vai aprovar. Quem votar contra está votando contra o Brasil. E tem aí o TSE, o TRE, todos os mecanismos para que possa julgar se está correto ou não. E o maior julgamento é da sociedade. Eu tenho certeza que a sociedade não vai querer ex-presidiário na presidência da República. Eu tenho certeza absoluta disso. Obrigado, Sargento Gurgel. Na opinião dos senhores agora, a PEC fere a lei eleitoral? Deputado Orlando Silva, o senhor também tem 2 minutos agora para a sua resposta. Falo eu ou falo o Gurgel primeiro? Não, o senhor fala primeiro. Deputado Orlando Silva. Eu não consigo. Deputado Orlando Silva, o senhor tem 2 minutos agora para responder esse questionamento que eu fiz. Eu não tenho a menor dúvida de que essa proposta de emenda à Constituição fere a lei eleitoral, porque a lei eleitoral ela é explícita. Ela afirma que não pode ser criado benefício durante o processo eleitoral, por um motivo muito simples, para evitar a tentativa de abuso de poder político, para evitar a manipulação, o manejo das estruturas de governo para beneficiar um candidato em detrimento de outro. A Constituição estabelece paridade de condições, igualdade de condições entre os que participam da disputa eleitoral. Por isso que é flagrantemente uma lei inconstitucional. Aí alguém poderia perguntar, mas se o presidente sabe que é inconstitucional, se a base de apoio do presidente sabe que é inconstitucional, por que propõe? Por que querem aprovar essa tentativa de compra de votos? Porque faz parte da narrativa deles criar mais instabilidade no Brasil. Bolsonaro se prepara para ser derrotado na urna. Então ele está tentando criar um ambiente de questionamento do processo eleitoral. É a mesma história da urna eletrônica. Bolsonaro foi eleito 7 vezes na urna eletrônica. É presidente da República eleito na urna eletrônica. Elegeu os filhos dele 01, 02, 03, 04, tudo na urna eletrônica. Agora diz que a urna eletrônica não vale. Por quê? Porque ele quer uma justificativa para tentar virar o jogo, virar a mesa, criar uma instabilidade, atacar o Supremo, atacar o TSE. O mesmo se aplica para essa PEC. Ele sabe que tem caminho para aumentar o benefício sem uma PEC inconstitucional, sem cometer ilegalidades. Mas ele comete ilegalidade para que um questionamento no Supremo, uma eventual suspensão da PEC pelo Supremo, dê base para o discurso, a narrativa dele, de que o Supremo não deixa ele governar, quando, na verdade, ele não governa porque é preguiçoso e incompetente. Deputado Sargento Gurgel, na sua avaliação, a PEC fere a lei eleitoral? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Olha, o direito, e aí eu vou falar como advogado, eu posso falar até um pouquinho como advogado, o direito, ele não é uma ciência exata. O direito, ele ocorre, as decisões judiciais, principalmente, ela ocorre mediante a realidade que se vive. Volto a dizer, nós tivemos um problema agora, nesse ano. Esse ano tem que ser resolvido, mas o deputado deixou claro aí na fala dele que eles querem realmente atacar o presidente por essa medida. Porque se é ilegal, se não se pode fazer, se o presidente faz sozinho, ele é responsabilidade sozinho. Então, das duas, uma, ou não é ilegal, e aí está tudo certo, a PEC está tramitando legalmente, ela passou por uma comissão de Constituição e Justiça, ao dizer que ela é inconstitucional, nós estamos falando que 36 deputados não sabem o que estão fazendo, são talvez ignorantes, não sei qual é o argumento que o colega utiliza para dizer que é inconstitucional, porque 36 parlamentares votaram a favor dessa PEC. Então, 36 parlamentares concordam que ela é constitucional. A comissão se chama Comissão de Constituição e Justiça.
Agora, o TSE, os instrumentos que nós temos fiscalizadores da lei eleitoral podem se manifestar, se manifestem se for ilegal. Agora, eu não vejo como ilegal, até porque uma série de decisões de ações que estavam amparadas pela lei foram declaradas ilegais pela Justiça Eleitoral. Nós tivemos deputado cassado, deputado federal, no exercício parlamentar, faz um vídeo que ele recebeu, uma denúncia que ele recebeu, e ele é cassado. Quer dizer, a inviolabilidade do deputado federal não existiu naquele momento. Ele foi cassado, o deputado de 430 mil votos, Fernando Francischini. Então, os órgãos estão aí para isso. Agora, se manifestem. Por quê? E a Câmara tem que assumir o seu papel. Isso é uma responsabilização muito grande. Se o presidente está acertando, a Câmara vai acertar com ele. Se o presidente está errando, a Câmara vai errar. Agora, cada deputado que faça um exame de consciência e decida se o povo tem que passar fome, tem que sofrer até acabar a eleição, ou se nós, legisladores, podemos assumir essa responsabilidade e vamos aprovar essa PEC que dá esse alento à sociedade. É individual de cada deputado. O presidente foi muito feliz ao colocar dessa forma. Deputados, agora nós vamos para as considerações finais. 1 minuto para cada um dos debatedores. Deputado Orlando Silva, por favor, 1 minuto. Primeiro, o meu colega, o Gurgel, ele ignora que a Comissão de Constituição e Justiça não aprovou essa PEC. Ela não foi apreciada na CCJ. Eu sou membro da CCJ, faço parte da Comissão de Constituição e Justiça. E ela não passou por lá. O presidente Arthur Lira pegou carona numa outra emenda à Constituição que versa sobre biocombustíveis. Não tem nada a ver, porque essa PEC não seria aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Então, o colega ignora esse fato, mas o fato é esse. Ela não passou na CCJ, pegou carona numa outra PEC que já estava mais avançada, para tentar acelerar o processo e não haver um debate público. Por que se tentou na quinta-feira votar de última hora? Abriu-se sessões que duraram 1 minuto para tentar acelerar a tramitação. Por quê? Porque eles percebem que quanto mais debate for feito na sociedade, vai perceber que é uma medida eleitoreira, é uma violação da Constituição e nada disso é necessário para aumentar o Auxílio Brasil. Basta um ato do presidente. Nada disso é necessário para aumentar o Vale Gás. Basta um ato do presidente. Eu vou denunciar sempre isso, porque a tentativa de compra de voto é uma ameaça à democracia. O povo poderia ser assistido de modo mais simples. Bastasse o presidente querer trabalhar, ele é um preguiçoso, e parasse de atacar as instituições democráticas. Um abraço, Gurgel. Deputado Sargento Gurgel, sua vez de fazer suas considerações finais, o senhor também tem 1 minuto. Bem, a sociedade vai decidir isso, né? Agora, a escravidão proposta pelo governo de esquerda, pelos governos de esquerda que passaram pelo Brasil, como a gente vê pessoas dentro de comunidade sofrendo violência por criminosos, por tráfico de drogas, por todos os crimes que tem nessas comunidades, e a culpa é da esquerda, que passa a mão na cabeça desses marginais. O presidente está correto, o Brasil não pode ter como presidenciáveis pessoas que tiveram a oportunidade de fazer e fizeram errado. Inclusive foram condenados com decisões anuladas agora. Repito, ele diz, as próprias palavras dele, ele diz, o presidente pode fazer sozinho, mas ele diz que é ilegal. Né? Então, assim, a gente vivemos para chegar ao ponto de ver a esquerda lutando contra o benefício dos mais vulneráveis, lutando contra o benefício para as pessoas que hoje estão passando extrema necessidade, vítimas dessa pandemia, vítimas dos efeitos dessa guerra, vítima dos governos anteriores que destruíram o nosso Brasil, que acabaram com o nosso Brasil. O nosso Brasil está destruído e a gente agora está tentando de todas as formas recuperar o nosso Brasil e dar um alento a essas famílias, a essas pessoas que precisam. É triste ver a esquerda lutando contra o Brasil e os mais vulneráveis, mas nós vamos melhorar o nosso país, se Deus quiser. Obrigado, irmão. Abraço. Senhores, muitíssimo obrigado por participarem desse debate. Nós falamos com Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e o Sargento Gurgel, do PL do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigado. Até a próxima oportunidade.